Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, este vídeo é mais um vídeo de pré-anúncio do seminário que nós vamos fazer aqui do canal, intitulado Ser Negro e Jungiano, tá? Esse vídeo aqui também não estava programado, porque eu pensei em fazer o vídeo de anúncio e logo em seguida fazer os vídeos de introdução e desenvolvimento até a gente atingir uma certa quantidade de vídeos para que a gente possa fazer uma conclusão parcial, suspender um pouco o seminário para que eu possa me dedicar às outras 30 playlists que tem aqui no canal, ou seja, fazer vídeos sobre outros assuntos, sobre outros seminários, sobre minicursos e temas da psicologia junguiana, para depois dessa pausa a gente retomar novamente, né? Retomar o seminário Ser Negro Junguiano, né? Então é um seminário longo, entrecortados por outros vídeos de outras playlists, cerca de 30 playlists, que eu vou alimentando, que eu vou produzindo vídeos para cada uma delas, vídeos novos inclusive. E a gente vai discutindo. E por que eu faço isso? Para dar tempo de vocês pensarem também, né? Por exemplo, o seminário Mapeando as Obras Completas de Jung, que eu vou fazer novos vídeos essa semana. Aparentemente eu fiz poucos vídeos, mas por que eu estou fazendo vídeos e dando uma pausa maior entre a leitura das obras? Para que vocês possam ter tempo de ler, né? Às vezes a pessoa passa um mês lendo um livro do Jung. Então nesse um mês que você está lendo, aquela obra específica que a gente está falando aqui também, você vai ter mais tempo para poder estudar Jung, enquanto outros assuntos vão sendo colocados em outras playlists, outros temas, e aí a gente volta com o seminário, mapeando as obras completas do Jung, nesse caso, dessa semana agora, tá certo? Mas por que eu fiz este outro vídeo de pré-anúncio, né? Porque eu gostaria que com este vídeo evitar uma série de problemas e obstáculos, né, que podem depois dificultar o desenvolvimento dialético, né, a nossa conversa aqui, o desenvolvimento da investigação que nós estamos fazendo, né, que nós vamos começar a fazer sobre esse tema e vamos buscar aprofundar. A ciência progride retirando, né, removendo os obstáculos epistemológicos, tá, que impedem o progresso das ideias, que impede e bloqueia o desenvolvimento das ideias, tá? A meu ver, do ponto de vista psicológico, esses obstáculos epistemológicos têm muito a ver com os complexos da vida afetiva e do afetivo do próprio investigador, tá? O investigador também tem complexos e muitos desses complexos são projetados no próprio espírito de pesquisa, né, dos próprios temas que são pesquisados. Mas o complexo, quando se torna algo funcional, ele nos orienta, inclusive, para que nós possamos trabalhar nossa própria afetividade durante a pesquisa. E afetividade é uma palavra-chave nesse seminário, e é por isso que a gente vai precisar também pensar sobre os complexos. E também porque fazer ciência fazia a reforma de uma ilusão. Essa ilusão nasce do ego, porque o ego supõe conhecer todo o psiquismo, o que não é verdade nem de longe. O ego se coloca no centro da consciência e acha que é o centro do psiquismo, então ele tende a inflar e tende a adoecer. Quando a gente faz a reforma do conhecimento, a gente faz a reforma do próprio eu, uma vez que ser é conhecer, tá? A consciência, embora não seja o conhecimento, a consciência só existe na medida em que ela conhece, tá? Então a gente precisa estar reformando o ego, estar reformando a própria ciência, sempre esse trabalho de refazer-se sempre de novo, retificando e construindo o nosso objeto de estudo, tá? Mas que obstáculos epistemológicos são esses, né? Que obstáculos epistemológicos são esses que eu gostaria de tentar remover, né? Para que a gente não tropece neles, né? Bom, primeiro, o obstáculo epistemológico universalista, né? Que tende a suprimir diferenças e generaliza tudo, né? Ou seja, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que alguém diga: ah, mas você discutir a questão de racismo, essa questão de raça e tal, e isso aí só serve para nos dividir. Você vai dividir o campo junguiano.
Você vai criar uma polêmica desnecessária. Né? Somos todos humanos. Essa questão não existe. Isso não tem importância. Isso, né? Bom, somos todos humanos é uma declaração universalista e falsa. Né? Eu vou dar um exemplo. Tá voltando toda essa discussão sobre racismo no futebol. Né? E eu lembro que essa discussão não é de hoje. Eu lembro que uma vez perguntaram ao Ronaldo Fenômeno o que é que você acha do racismo no futebol. O Ronaldo Fenômeno respondeu: eu não sei porque eu sou branco. Eu não sei responder porque eu sou branco, né? E Ronaldo Fenômeno, ele tem uma empresa, a Nine, que administra a imagem pública de Neymar, que uma vez postou uma hashtag no Twitter dele, somos todos macacos, a partir de uma outra discussão que houve com o jogador negro, que foi chamado de macaco, e aí, né? E aí o Luciano Huck, que é sócio do Ronaldo Fenômeno, ele aparece de repente, né? De repente ele aparece. Veja como uma coisa meio que construída, né? De repente ele aparece. E ele cria uma camisa com o título Somos Todos Humanos. E aí ele quer vender essa camisa de modo industrial. Ele quer fabricar de modo industrial essa camisa Somos Todos Humanos e quer que as pessoas usem essa camisa. Né? Então você veja o grau de loucura, né? De verdadeira loucura dessa galera. Tá? O Luciano Huck aparece, pega um tema que é um obstáculo epistemológico universalista, somos todos humanos, e tenta ganhar dinheiro com isso. Tá? Tenta transformar isso em mercado, uma discussão seríssima como a do racismo, ele tenta ganhar dinheiro em cima disso. Tá? Porque é uma falácia, né? Somos todos humanos, porque a representação social que se dá ao branco é diferente da representação social que se dá ao negro. Tá? O que nós vivemos na nova sociedade é um ideal de humanidade, e esse ideal de humanidade, esse ideal civilizado, é o ideal branco. Né? O próprio negro termina sendo constrangido a seguir um ideal branco e termina sendo constrangido a embranquecer-se. Levando em consideração que é impossível embranquecer-se, é impossível o negro embranquecer-se, até porque é um ideal, não é o ideal do ego, algo que nunca se realiza, inclusive para o branco, mas para o branco vai ter outra representação, para o negro, como sempre, vai ter outra representação. A distinção existe, tá, gente? Então, por exemplo, por mais que você seja negro, você pode ser professor universitário, você pode ser um psicólogo com uma bela clínica, você pode ser uma pessoa bastante respeitada na sua profissão, você pode ser um médico negro, sempre vai aparecer alguém para dizer, você é negro. Ou seja, você não deveria estar aqui. Quando começa a ascensão social do negro, cria-se uma tentativa de evitar e de condicionar essa ascensão por meio de uma série de impedimentos. Tá? Mais uma vez, o exemplo do futebol. Recentemente, o Vinícius Júnior, do Real Madrid, ele sofreu um caso de racismo. Você veja, Vinícius Júnior, jogador da Seleção Brasileira de Futebol, jogador do Real Madrid, milionário, né? Ainda assim, ele não conseguiu embranquecer-se. Por quê? Porque apareceu pessoas para dizer você é negro, e ser negro é sempre associado a ser símbolo de pobreza, de exclusão, é sempre associado àquele que não pode ocupar um lugar branco no poder e na sociedade, certo? Então a gente precisa manter esse traço distintivo, não no sentido de aceitar um tipo de dominação que é imposta, mas sim para tentar discutir politicamente os fundamentos dessa distinção. Tá? E aí nós temos caminhos para discutir. Temos o caminho político, temos o caminho epistemológico, temos o caminho psicológico e temos o caminho afetivo. Tá, gente? É bem isso. Então, sim, a discussão se faz necessária porque nós não vivemos ainda numa sociedade pós-racial. Nós vivemos numa sociedade marcada por um processo de racialização. Isso tem que ser discutido. O segundo obstáculo epistemológico que eu gostaria de retirar, tá certo, é o obstáculo epistemológico verbal, tá certo? O que é isso? Né? Bom, ninguém aqui nesse seminário vai dizer que, porque Jung falou em sombra, Jung foi racista. Não, a discussão não é essa. Mas a sombra é escura, a sombra é negra. Não, a discussão não é essa. A sombra diz respeito ao simbólico. E o simbólico é sempre aquilo que a gente não consegue colocar em palavras. Tá?
O fato de Jung ter escrito livros negros, Caderno da Transformação, isso aí não tem nada a ver com a investigação que a gente vai fazer. Embora tenha uma playlist aqui só sobre os livros negros no canal, certo? Os livros negros é porque o caderno que Jung escrevia tinha a cor preta. Pronto, é isso. E o complexo sombra cria um obstáculo verbal no sentido de a gente ficar discutindo apenas palavras e não conversar sobre a experiência. Mas a sombra é o ruim. Não, nunca foi. A sombra é algo que tem uma potencialidade criativa enorme e ela precisa ser conhecida, precisa ser confrontada e ela tem a nos transformar quando ela é integrada. Essa não é a discussão que a gente quer fazer. Isso é apenas um problema verbal. Em várias mitologias aparece o medo do escuro, aparece o medo da noite. Os próprios índios brasileiros, eu fiz um minicurso só sobre esse tema. Tem o mito da cobra grande, que como a noite apareceu, os índios tiveram medo da noite, tiveram que fazer um ritual para o sol nascer, etc. Os índios não conheciam o negro nessa época porque os negros só foram trazidos, escravizados para o Brasil muito tempo depois. Esse mito é pré-cabralino. Né? Então não faz sentido, é apenas uma discussão verbal. E um outro mito, termina sendo um mito, né, epistemológico, mas vamos chamar de obstáculo. Né? Termina sendo um mito pseudocientífico, né, no sentido negativo, mas vamos chamar de obstáculo epistemológico. O outro obstáculo epistemológico que eu gostaria de remover, de fazer esse corte, é o obstáculo epistemológico substancialista. Como assim? A palavra substância vem do latim, aquilo que, aliás, do grego, né, aquilo que subestar, que tem um significado de ousia, e grego, e que foi traduzido por Santo Agostinho como essência, né, em latim. Aquilo que diz respeito ao ser, aquilo que subestar, aquilo que está por baixo, ou seja, aquilo que é próprio do sujeito, o subjecto. Tá? E esse sujeito se atribui vários predicados. E existe uma dificuldade em relação ao Jung no que diz respeito aos predicados. Tá? Dizer que Jung Jung era místico, Jung era metafísico, Jung era nazista, Jung era esotérico, era agnóstico. Bom, para mim, Jung nunca foi nada disso. Né? Inclusive, se vocês acompanham o minicurso, eu estou sempre falando e eu respondo essas questões, essas objeções, mas eu respondo indiretamente. Né? O único vídeo que eu fiz aqui no canal para responder diretamente essas objeções é um vídeo que tem como título Jung era agnóstico, Jung era metafísico, Jung era místico. Pronto, esse vídeo eu respondo diretamente. Mas no minicurso mais recente que eu fiz, chamado Os Deuses Tornaram-se Doenças, eu comecei a falar do método comparativo do Jung, como Jung estudou mitologema, e como Jung vai estudando os paralelos, e como Jung vai historicizando a psique e tal. Assim, para bom entendedor, é suficiente saber que se Jung historiciza a psique o tempo todo, na maioria das vezes, evidentemente Jung não é metafísico, né? Porque ele historiciza a psique o tempo todo, do ponto de vista empírico. Né? Então, indiretamente, eu estou respondendo essas objeções. Né? A questão sobre Jung nazista, né? Eu fiz um minicurso inteiro aqui no canal chamado Jung versus Hitler. Evidentemente, se é um versus o outro, eles estão em posições opostas. Tá? Nesse minicurso eu falo que a psicologia do Jung é o oposto do nazismo. Que o nazismo é massificação. A psicologia do Jung procura a individuação, que é justamente o oposto da massificação. Tá? E não há nenhum registro, nenhum documento, nada que sirva como evidência ou prova de que Jung teve participação no movimento de massa nazista, ou com o partido nazista, ou que foi agente secreto do nazismo. Não há nada nesse sentido. Né? O que é assim, aquele famoso texto de 1934, bastante problemático, em que o Jung, meio que, por meio de uma ambiguidade, vai falar que o inconsciente ariano é superior, que o inconsciente do judeu é inferior, que o povo inferior é incapaz de produzir cultura e tal. Gente, não sejamos ingênuos. Jung não era um bobinho. Nessa época, na época que Jung escreve esse texto, Jung está beirando os 60 anos de idade. Não é um texto de juventude, tá? E
a gente não trabalha com um mito positivista de neutralidade. Ninguém é neutro, esse texto não é neutro. Esse texto, sim, pode servir a aspectos ideológicos do poder. Infelizmente, naquele contexto, serve ao nazismo, tá? Embora eu acredite que Jung possa ter sido contaminado momentaneamente por aquela loucura nazista que de fato fascinou muitas pessoas, ele não foi nazista, né? A gente pode até retomar essa discussão. Realmente acho. Se eu achasse, eu diria. Mas não há nada empiricamente comprovado que associe Jung ao nazismo. A não ser esse maldito texto, feliz texto, que eu acho que não era para ter sido publicado naquele contexto, né? E, assim, momentos em que o Jung tenta dialogar e até construir uma psicologia das raças, isso não faz sentido. Porque é uma confusão, é uma ilusão, é uma confusão que se faz entre raça e cultura. O culturalismo já havia separado, já havia distinguido raça de cultura. E você pode fazer uma psicologia da cultura. Quando você faz uma psicologia da cultura, você faz uma psicologia dos mitos, aí tu fala dos ritos, aí tu fala das representações simbólicas daquela cultura, aí tu fala sobre narrativas daquela cultura, sobre padrões de comportamento daquela cultura, sobre a vida simbólica daquela cultura, tu fala sobre a religião daquela cultura, tu pode fazer isso. Mas fazer uma psicologia das raças é uma coisa totalmente absurda, não científica, porque raça não é um conceito científico, raça é um conceito político. E toda a psicologia das raças é uma psicologia racista. Porque se tu faz a psicologia das raças, o judeu tem o nariz adunco, ele é perdulário, gosta de prestar dinheiro a juros e é avarento. Sim, há pessoas em todas as culturas com esse padrão de comportamento. O negro gosta de dançar, gosta de festa, o negro gosta ele é extrovertido, ele é libidinoso, tem um tesão a mais, ele é muito excitado sexualmente, ele tem uma força física enorme, ele é muito forte fisicamente. Em todas as culturas você encontra pessoas com esse tipo, com essa representação, tá? Então não é próprio de raça, tá, gente? É próprio da cultura. A gente pode fazer uma psicologia da cultura. Infelizmente, o Jung ele acena para uma psicologia das raças. Essa psicologia das raças, seja ela qual for, racista. Mas, graças a Deus, né, ele também não segue com isso. Porque isso aí é extremamente absurdo, certo? Então a gente precisa colocar bem o nosso ponto de vista crítico, tá certo? A gente precisa remover os obstáculos epistemológicos. Nesse caso, universalista, primeiro. Segundo, verbal, para a gente não entrar num tipo de discussão verbal. E também substancialista, né? Não vamos ficar adjetivando. Vamos evitar a adjetivação, tá certo? Jung era místico, Jung era metafísico, Jung era nazista, Jung era não sei o quê. Tudo isso eu já fiz o minicurso inteiro sobre esse tema, como é o caso do Jung versus Hitler. Já fiz muitos vídeos respondendo de modo indireto, muitos minicursos respondendo de modo indireto essas objeções, tá? Mas ao mesmo tempo é necessário que a gente possa estudar, adquirir consciência, adquirir cultura. Cultura é uma forma ampliada de consciência, sem abrir mão de questionar, sem abrir mão de uma percepção crítica da realidade, daquilo que nós estamos estudando. Tá certo, gente? A psicologia do Jung nasce num contexto que não é um contexto brasileiro. A psicologia do Jung nasce num contexto europeu, civilizador, pós-iluminista, tá? E que traz consigo alguns elementos filosóficos e científicos. Jung ele é muito abrangente, ele vai pegar em várias questões, né? E de tantas questões que Jung colocou, há sim traços problemáticos que apontam para elementos racistas, para mim, explícitos, como eu coloco no minicurso Era Jung racista? Interrogação. A interrogação é uma investigação, tá, gente? Não estou afirmando, estou perguntando. Perguntar, eu acho que ainda pode. Tá? Então é isso, gente.
Retirado esses obstáculos epistemológicos, a gente vai poder progredir agora sim no seminário Ser Negro e Jungiano. É isso, pessoal. Muito obrigado. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.